o Filho e nele crê, esse tem a vida eterna. E eu o farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, ele também experimentou a morte. O que dizer da morte, irmãos? Como olhar para esta realidade das nossas vidas? São Francisco de Assis tinha uma união tão grande com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele amava tanto a Deus, que todas aquelas realidades pelas quais Jesus passou, São Francisco as abraçou como irmãos e irmãs. Jesus, tendo passado pela morte, irmanou a morte. Aquilo que era o sinal da condenação e da derrota do ser humano, em Jesus Cristo adquire um outro significado. Portanto, São Francisco de Assis chama a morte de irmã. A minha irmã morte. Porque através desta irmã, pela qual eu devo passar, através dela, eu me encontrarei definitivamente com o amado, o desejado da minha alma. O salmo que nós cantamos pode muito bem ter sido colocado na boca de São Francisco de Assis no momento de sua morte. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando eu terei a alegria
de ver a face do Senhor. A face de Deus, ela nos é revelada no instante da nossa morte. Ao passarmos por esta irmã, ao passarmos por esta realidade que foi redimida por Jesus Cristo na cruz, nós encontramos não o nada, não encontramos o vazio, não encontramos a aniquilação ou o esquecimento. Ao passarmos por esta irmã, nós encontraremos alguém que nos ama, que espera por nós. Nós nos encontraremos com Jesus, o nosso Deus e Senhor. Nós escutamos na segunda leitura, na morte de Cristo, nós fomos batizados. Na morte do Senhor, nós também seremos ressuscitados. O Cristo que morreu e vencendo a morte ressuscitou, como o primeiro dentre os mortos, conosco fará a mesma coisa. Este encontro definitivo, que todos nós um dia teremos com Deus, significa que aquilo que começa no nosso batismo, como uma semente, vai frutificar na glória da ressurreição. Porque o que é o batismo, irmãos e irmãs? Senão uma morte. A morte para o pecado, a morte para o errado, a morte para a concupiscência, a morte para a vida velha. E o que é a ressurreição? É esta vida verdadeira. A vida que não tem fim, a vida que não tem dor, a vida que não tem tristeza. A ressurreição é esta vida de plenitude. E a palavra que o Senhor nos prometeu, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, ela se completa de forma perfeita na graça da ressurreição dos mortos. Assim, irmãos, a morte ela não é a última resposta. A morte não é o final. Nós vamos escutar daqui a pouco, no prefácio da oração eucarística. Para aqueles que creem, a vida não é tirada, ela é transformada. Portanto, irmãos, tenhamos fé nesse dia. Hoje nós rezamos de maneira especial pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que já faleceram, partiram. Aqueles que estão no nosso coração há muito tempo, ou que partiram para a casa do Pai há pouco tempo, e a dor ainda é grande, a saudade ainda oprime. Em tudo isso, irmãos, façamos como aquela leitura dos Macabeus, que ouvimos na primeira leitura. Uma coisa boa e digna, algo piedoso, é rezar por aqueles que morreram. Porque nós cremos que eles um dia também ressuscitarão. Nós cremos que um dia nós nos reencontraremos com essas pessoas. Nós poderemos dar aquele abraço último, derradeiro, que não foi possível ser realizado, mas que se transformará não apenas em um abraço, mas em uma comunhão de almas verdadeira e profunda. Todos nós nos reencontraremos, irmãos. Não perdemos a nossa essência no céu. Não perdemos quem nós somos, não deixamos os nossos laços. Todos nós nos reencontraremos. E por isso, neste dia, nesta manhã, nós rezamos por aqueles que já partiram, pelos fiéis que morreram em estado de piedade, em estado de amizade com Deus, e necessitam das nossas orações para completarem a sua purificação e chegar até este encontro definitivo com o Senhor Jesus Cristo. Este dia de hoje, marcado não apenas pela saudade, mas sobretudo pela esperança. Deixa a esperança nascer e crescer em seu coração hoje. A pessoa pela qual você
reza, a pessoa que você apresenta neste altar, recebe o carinho da sua oração, onde ela estiver, repousando em paz. Inclinemos a nossa cabeça na presença do Senhor. Nesse instante de oração, eu gostaria que você pudesse orar em 2 sentidos. O primeiro, apresente mais uma vez aquelas pessoas que já partiram diante do altar do Senhor e peça para elas o repouso eterno. E em segundo lugar, apresente o seu próprio coração, que ele tire de você o medo da morte. Peça que o Espírito Santo te prepare para o encontro com Deus, seja ele qual dia for, que a sua vida esteja preparada, que você veja a morte não como a inimiga, mas como a sua irmã, que pela mão te conduzirá até encontrar-se com Jesus.